desse novo templo, Deus habitará nele, e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é a glória de Deus. C. Sugestão de método. Neste espaço, tomamos contato com as 7 leis do ensino. Primeiro, a lei do professor. Segundo, a lei do aluno. Terceiro, a lei da comunicação. 4, a lei da lição. 5, a lei do progresso do ensino. 6, a lei da aprendizagem. 7, a lei da recapitulação e da aplicação. Então, essas 7 leis é o que leva ao melhor conhecimento daqueles que nos ouvem, desde que nós aprendamos a obedecer estas 7 leis. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: a letra A, a aplicação. Faça uma revisão com a classe, procurando mostrar que Deus deseja fazer nova a nossa relação com Ele. Perdemos a relação, às vezes, com Deus, por causa de desobediência, por causa de pecado, mas o desejo de Deus é que essa relação seja retomada. A introdução da nossa lição diz o seguinte: depois da visão, diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Então aqui nós sabemos que na introdução, houve muitas ameaças por causa dos pecados do povo daquela época. Mas essas ameaças foram substituídas depois por bênçãos na relação do povo com o novo templo na época do milênio. O ponto 1, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então, que vem depois, sobre o que vem depois da restauração. Então, haverá todo um processo de restauração do templo. Deus, na sua infinita e grande misericórdia, ele vai trabalhando dispensação por dispensação, até chegar no milênio, onde haverá a restauração final, do templo, que não é uma questão simplesmente simbólica, mas é uma questão real. Nós vamos chegar ainda na frente um pouco sobre esse assunto. A porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas espaçosas e as dimensões, mas só no capítulo 43, 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui. O templo
O novo templo, ele será um templo muito suntuoso, um templo com muitas divisões, várias portas, né? Mas não é simplesmente pelo fato do templo ser bonito, ter uma arquitetura maravilhosa, que a glória do Senhor vai habitar nele, não. A glória do Senhor vai habitar no templo de acordo com a santidade do povo, daqueles que servem ao Senhor. Vamos olhar o item 3, o item 2, ainda do capítulo 1. 3 observações importantes. Versículo 2. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Jeová para o Oriente, com o sinal de sua retirada de modo do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, né? Você vai encontrar isso em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24. Né? Os tempos antigos, né? Começando pelo tabernáculo, né? Que a glória do Senhor se manifestava no tabernáculo, quando Moisés, né? Fazia todo aquele sacrifício. Depois foi para o templo de Salomão. Depois do templo de Salomão veio o templo de Zorobabel, né? E então virá depois o templo do milênio. Então, nesses templos anteriores, por várias vezes, a glória do Senhor se retirou do templo por causa de pecado de sacerdote, por causa de pecado de filho de sacerdote, por causa de pecado de várias pessoas que frequentavam o templo, entendeu? Até na comercialização havia pecado, porque às vezes usava o templo para comercializar. E Deus não agradava e a glória do Senhor se retirava do templo. Muito bem. Vamos ao item 3. As reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a da primeira experiência como profeta. Foi aqui na lição número 4, né? Onde falou sobre a glória de Jeová, ou de Javé, que também retirou do templo. Então, foi a mesma visão, né? Ele teve uma visão que Deus mandava ele ir, né? Destruir aquela cidade, destruir aquele templo, né? Ele não foi para destruir exatamente, mas a visão era sim para destruir. Então ele viu, da mesma forma que ele viu nesta visão, quando ele foi para poder destruir, ele recebeu a visão também de como é que a glória do Senhor saiu do templo. Vamos ao ponto 2, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nesta última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Aí você vai ver as citações dos versículos. Mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Então, o templo novo tinha muito mais detalhes do que
os templos anteriores. Então Ezequiel viu isso com riqueza de detalhes. O item 1. Um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, o altar de bronze o altar do incenso, o candelabro, o castiçal, né? A mesa dos pães, ou da propiciação, né? Que são aqueles utensílios que havia tanto no tabernáculo, como havia também no templo de Salomão. Mas no templo novo, esses utensílios não aparecem. Aparecem sim, sacrifícios, né? Sacrifícios, que nós vamos chegar aqui na frente falando sobre isso aqui. Então, esses utensílios não havia mais necessidade. Eles já tinham passado. Havia agora novos, diferentes. A Bíblia diz que Deus fará novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então, não eram as mesmas coisas que havia no templo antigo, nos templos antigos, que iria continuar no templo do milênio. 2. Dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 até o 48, foca o novo templo. E aí você vai ver as citações. A nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo, de 1000 anos. Então, assim, nós temos aquelas passagens que a gente chama de metafórica, né? Que lá do Antigo Testamento, que não eram exatamente aquilo, era aquilo significando uma outra coisa. Então, muitas vezes a gente confunde uma coisa terrena com uma coisa espiritual. Muitas vezes a gente confunde uma coisa espiritual com uma coisa terrena. Quando a gente fala em profecias, ou a gente fala, temos um profeta, profetizou isso, profetizou aquilo. Então, muitas vezes a gente quer que aquela profecia seja cumprida hoje, amanhã, e não é bem assim.